dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. A dona aranha desceu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, desce, desce e nunca está contente. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Isso mesmo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí a nos acompanhar. Não sabemos qual horário que você está, mas que está aí a nos acompanhar e assistir a nossa aula, porque hoje nós vamos começar com uma história. Uma pequena história, só que essa história eu começo aqui, você começa também a fazer, porque quem vai dar o final para a história que tia Márcia vai contar vai ser você, tá certo? Isso mesmo. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho assim, sobre a raposa e a cegonha. Tia começa aqui, você termina aí, certo? Isso mesmo. A raposa muito sabida. Você sabe, né? A raposa muito sabida, então resolveu fazer um convite para a comadre cegonha. Então, convidou para jantar na sua casa. E a comadre cegonha, tia? Ela aceitou? Aceitou. Ela foi. Quando chegou lá, na casa da raposa, você não tem ideia do que ela fez. Ela resolveu, então, por si, convidar ela para passar uma peça, sabe? Na pobre da comadre cegonha. Então, serviu sopa em prato raso. Prato raso, tia? Foi. Mas e o bico da cegonha? Como que ela iria conseguir tomar a sopa? Pois é. Para ela foi difícil, ela não conseguiu, mas a raposa tomou toda a sua sopa. E então, barriga cheia, pobre de comadre cegonha estava morrendo de fome. Mas, mesmo assim, não falou nada, ficou de bico calado. Enquanto ficava lá cheia de fome, a raposa estava tranquila. Pense e dê um final para a história de hoje. A raposa e a cegonha. Isso mesmo. No entanto, hoje nós vamos falar sobre as frases. Ontem nós trabalhamos um pouco sobre sílabas, palavras, frases, foi? Envolvemos tudo. E hoje nós vamos trabalhar com frases. As frases, elas podem ser formadas utilizando as palavras. Isso mesmo. Então, utilizamos sílabas para formar as
palavras. Utilizamos palavras para formarmos as frases. E as frases se classificam como, tia? Elas podem ser afirmativas quando você afirma algo. Exemplo: meu caderno é verde. Eu afirmei. Então, esta frase é afirmativa. Isso mesmo. Elas também podem ser negativas. Negativas? Quando, tia? Quando na frase aparece a partícula não. Não. Não vem para negar, certo? Quando aparece a partícula não, a frase é negativa. Isso mesmo. Exemplo: hoje não foi quente. Hoje não foi quente. Essa frase é o quê? Negativa. Porque apareceu o não. A partículazinha não, certo? Isso mesmo. E também elas podem ser exclamativa quando você se admira, tem uma surpresa, certo? Vamos dar um exemplo. Que lindo que é a boneca de Maria! Então, essa admiração, ela transforma a frase exclamativa. Isso mesmo. Também elas podem ser interrogativas. Interrogativas por quê? Porque você faz uma pergunta. Exemplo: hoje tem biscoito? Hoje tem biscoito? Então, essa frase foi uma pergunta. Se foi uma pergunta, ela é interrogativa. Isso mesmo. Agora, o que é que você vai fazer envolvendo os tipos de frases e as sílabas para formar palavras e as palavras formando as frases? Você vai pegar seu caderninho aí, isso, e vai colocar em uma atividade separando e classificando as frases, certo? Como, tia? Como afirmativa, negativa, exclamativa ou interrogativa. Você faz e abaixo você coloca exemplos, certo? Isso mesmo. Depois que terminar, manda para a tia Márcia. Tia Márcia está aqui aguardando, certo? Muito bem. Vamos cantar uma musicazinha, vamos? Vamos lá? Isso mesmo. Qual? Ninguém pensou, não? Vamos lá. Vamos cantar o pintinho? Vamos lá? Quero todo mundo participando, certo? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo é do gavião. Isso mesmo. Agora, depois que você já está com a atividadezinha para fazer lá de português envolvendo as frases e os tipos de frases, que agora você já sabe, quer dizer, você já sabia,
mas agora você lembrou, né assim? Relembrou, tá tudo em ordem. Quero a tarefa prontinha, ok? Isso mesmo. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as plantas em ciências. Pegue seu caderninho de ciências e vamos relembrar um pouco das plantas, que também já trabalhamos com quando estávamos em sala de aula. Isso mesmo. Vamos lá? As plantas. As plantas, elas são bem diferentes, né assim? E de várias cores. As plantas, elas servem de alimentos, certo? Servem de alimentos para todos os seres vivos. Ah, para os animais, né, tia? Não, mas nós pessoas, também. Por quê? Porque nós, pessoas, também somos seres vivos. E as plantas, tia? Elas são seres vivos? Também. Mas elas servem de alimentos para os outros seres vivos. Ou seja, para os animais e para as pessoas. Isso mesmo. Ô tia, e o que nós comemos, tia? Da planta? Eu como planta, você também come planta. Ah, mas a planta toda? Não, nós comemos partes da planta, certo? Isso mesmo. Veja lá. Nós comemos, então, as folhas, os frutos, caules, até raízes. Isso aí. Então, nós comemos também as sementes, tia? Isso mesmo. Também comemos as sementes das plantas. Então, nós comemos muita coisa da planta, não é assim? Exemplo: cenouras, feijão, alface e as frutas, não é assim? Isso mesmo. As plantas também, elas não só servem de alimentos, elas também servem de alimentos, mas não só servem de alimentos, certo? Isso mesmo. As plantas também absorvem o gás carbônico do ar. Tia, o gás carbônico do ar? É isso mesmo. Ela também transforma esse gás carbônico em gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Isso mesmo. Também as plantas têm seus tipos. E quais são, tia, os tipos das plantas? As plantas podem ser rasteiras, quando elas são aquelas bem próximas ao chão, certo? Elas podem ser arbustos e também podem até ter aquelas árvores bem grandes, enormes, né? Isso mesmo. E elas também podem viver centenas de anos. Você sabia disso? Não? Então, agora você vai pegar o seu caderninho de ciências e nele, e com a ajuda do caderno de recorte, ou seja, o seu livro de recorte, você vai procurar no seu livrinho uma bela árvore, certo? Quando você encontrar essa árvore, você cola no seu caderninho e em seguida você faz aquela escrita maravilhosa, onde você vai falar sobre a importância das plantas para todos os seres vivos, certo? Não só para os animais, mas também para as pessoas. Isso mesmo, certo? Depois que você fazer essa tarefinha,
você vai enviar para a tia, certo? Isso mesmo. A nossa aula termina por aqui. Amanhã nos encontraremos novamente. Aquele abraço, boa noite, bom estudo e fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um.